estabilidade luta contra a inflação. Neste aniversário, além da festa, há muito trabalho a fazer. Ana Paula Padrão. Mas o que é mesmo que o governo está comemorando hoje? No programa do PSDB, na sexta-feira passada, o presidente Fernando Henrique respondeu perguntas sobre os 2 anos do Plano Real. E o que as pessoas queriam saber? Queriam saber de desemprego, falta de verbas para a saúde, reforma agrária. Ninguém se lembrou de falar sobre moeda, estabilidade, fim da inflação. Na corrida eleitoral dos estados, a mesma coisa. Os candidatos do Real, na verdade, estão sendo associados pelo eleitor a desemprego, crise na saúde, reforma agrária que não sai. Parece que as pessoas se acostumaram de tal maneira à estabilidade que não se lembram mais de como era viver com 40% de inflação ao mês. O efeito mágico do plano que promoveu a maior distribuição de renda desse país passou. Agora que tem isso, as pessoas querem mais. O que o governo está comemorando hoje já não faz muito sentido para a população. É passado. Parece cruel, mas é assim que é. E se estabilizar a economia foi tarefa difícil, muito mais difícil é a que se segue. Conduzir um plano que ainda não está totalmente consolidado, sem cair na tentação de algumas concessões que deixariam a população tão mais feliz. Em vez de parabéns, talvez seja melhor desejar boa sorte. Como diz aí Ana Paula, ainda falta muito para o país crescer num crescimento sustentável. A segunda etapa do plano ainda não começou. O presidente Fernando Henrique Cardoso recebe o Bom Dia Brasil no Palácio da Alvorada. Nós vamos a Brasília com Carlos Monforte. Monforte. Bom, presidente, o maior sucesso do Plano Real é a queda da inflação. Agora parece que o plano está caindo numa armadilha, uma armadilha do crescimento. Como fazer o país crescer sem que a inflação volte? Quer dizer, a pergunta é a seguinte: como sair de um plano de estabilização para um plano de desenvolvimento? Em primeiro lugar, esse plano surpreendeu a todos, a mim também. Por quê? Como disse a Ana Paula há pouco, as pessoas esquecem rápido. Mas quando nós lançamos o plano, o que diziam? Vai haver recessão. Porque não havia na história muitos exemplos de um plano que contivesse uma inflação, que aquele ano ia dar 5.000%, sem que houvesse uma profunda crise na economia. Isso não aconteceu. A economia cresceu. Cresceu a 4,7%, a 4,2%. Esse ano, lá para o fim do ano, estaremos na média de 4%. Quer dizer, cresceu. Então, já há desenvolvimento. Os brasileiros custam acreditar nas coisas, porque foram tantos anos de desilusão. Quando eu era candidato, diziam que o plano era para durar só até a eleição. Agora viram que não. O plano veio para ficar. A economia está crescendo. Os dados que foram mostrados aí dizem isso. 9 bilhões, até acho muito, de investimento externo este ano. Nunca se viu isso na história. O que é investimento? É crescimento. Então o plano está funcionando, não é só como estabilizador da economia, é também como animador de um Brasil melhor. Distribuiu renda, está havendo uma mudança do tipo de desenvolvimento. Nós agora estamos produzindo para vender no mundo com alta produtividade. Tem problema? Tem problema. O principal é o desemprego. Na verdade, a distribuição de renda está havendo. Eu mesmo fiquei surpreso lendo os jornais ontem. Houve muita distribuição de renda. E diziam que o plano era para beneficiar os ricos. Não é, para os pobres. Agora, presidente, não precisa também de um ajuste interno desse plano? Isso é que todo mundo prega. Mas está havendo ajuste. Outra coisa que precisa verificar, o que está acontecendo. O que precisa para o plano continuar mantendo o crescimento e tudo mais? E a própria estabilização. É preciso que haja o chamado equilíbrio fiscal. Quer dizer, que os impostos recolhidos sejam suficientes para fazer frente aos gastos do governo. Isso ano passado não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque a taxa de juros subiu muito, então o governo teve que pagar muitos juros. Só que a taxa de juros já caiu. Era 4,25% em março do ano passado, está 1,95% esse ano dos papéis do governo. Caíram mais para o governo que para a iniciativa privada. O que eu posso fazer é com os papéis do governo, o resto tem que brigar com os bancos, não é comigo. Agora, uma parte é comigo também. Por quê? Porque nós temos o chamado compulsório. A gente recolhe o dinheiro dos bancos para segurar a expansão da moeda na economia. Mas nós já fomos soltando isso. Então agora o juro vai caindo também para o consumidor final. Mesmo assim, apesar de que era difícil, o BNDES tem planos especiais para têxteis, para calçado, para as exportações. Está tudo sendo feito. Agora, tem um problema. Não é só os juros que pesam sobre o governo. Tem outras coisas que pesam. As contas dos estados e municípios. O ano passado, o grande descontrole foi nos estados e municípios. Esse ano, eles estão se organizando. Sobretudo os estados, os governadores estão dando duro, estão conseguindo gastar menos. Tem um lado que nós não podemos fazer nada. Nós, do governo federal. Salário e pensão. Isso é o que consome. Nós passamos de 1987 para 1995,
digamos, de 15 bilhões para 40 bilhões de gastos com o pessoal. E a folha de salário sobe automaticamente, mesmo que eu não dê nenhum aumento, ela sobe porque tem os privilégios, tem os quinquênios, tem não sei o que lá que acumula, o jeito que acumula indevidamente. Nós estamos apertando, mas para isso precisa de reforma constitucional. Também já foi dito aí, eu faço o que eu posso, eu luto com o Congresso como eu posso, todo dia. Agora, a minoria no Congresso, precisa deixar isso bem claro, por causa das regras de mudança da Constituição, uma minoria bloqueia a maioria. Presidente, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Congresso. Antes, o Renato tem uma pergunta para o senhor. Renato. O senhor falou aí, presidente, da queda dos juros, mas existe ainda muitas queixas, sobretudo do empresariado pequeno e grande, de que há muitas falências, um número de falências maior do que, por exemplo, nos anos anteriores. O senhor acha que essas falências se devem a quê? Essas falências se devem a isso mesmo. Há um esforço de reorganização da economia, a taxa de juros foi muito alta. Só que nós já estamos corrigindo. Não só temos linhas de crédito para os pequenos e médios empresários, como o número de falências está diminuindo. Olha, nunca houve na história um ajuste com, digamos, um custo tão baixo. Houve custo. É ruim isso? É ruim isso. Precisa dar mais apoio? Precisa dar mais apoio. Mas não adianta só criticar, nós estamos fazendo o que nós podemos. E mesmo o desemprego, que é uma coisa que mais preocupa. A taxa de desemprego, ano passado, era de 5% de nível de desemprego, o mais baixo da nossa história. Esse ano está a 6,2. É igual aos Estados Unidos. Sabe quanto é que é na Argentina? 17. Na Espanha, mais do que isso. Na França, por aí. Então, o nosso nível de desemprego não é tão elevado assim. Agora, em certas áreas é. Aonde? Pega a Grande São Paulo, pega o ABC, porque aí está havendo uma reestruturação da indústria. Também na indústria de calçados, problemas sérios. Nos bancos, problemas sérios, porque está havendo uma reestruturação. Então, são problemas sérios, são pontuais, mas eles não afetam o conjunto da economia de uma maneira que possa pôr em risco o plano real. E agora, com o crescimento da economia que foi retomado a partir de abril, vai haver uma oferta maior de emprego. Devo dizer que aumenta o número de emprego. Por que está havendo nível de desemprego? Porque o número de pessoas que ficam na idade de trabalhar aumenta mais depressa do que os empregos que se oferecem. Não é que a economia seja parada, é que nós ainda temos um problema de que o crescimento da população ainda é forte. Então, são muitos fatores, eu não estou dizendo isso para desculpar, nem para dizer que o governo não tem responsabilidade, nem que ele não tem que lutar. Sobretudo, nós temos que ter muita solidariedade para com o desempregado. Nós temos programas para isso. Esse ano deve ter uns 3 a 4 bilhões de reais só para retreinar a mão de obra, através do Ministério do Trabalho, em convênio com os estados. Estamos trabalhando, então vamos dando duro. Mas, eu repito, não houve outro plano, que eu saiba, que eu conheça, que tenha em tão pouco tempo segurado a inflação e, ao mesmo tempo, deixado a economia andar, e agora vai crescer mais depressa. Chico Pinheiro, de São Paulo, tem uma pergunta. Presidente, é um grande desafio de superação da miséria no país. Ainda há muita pobreza, muita miséria no Brasil. Quais são os maiores empecilhos que o senhor encontra para que o plano desenvolva por essa área? Bom, veja, a miséria no Brasil é secular, né? Eu digo sempre, eu estudei muita escravidão no Brasil. A miséria começou nem com a escravidão, ela foi agravada com a abolição, porque eles jogaram os ex-escravos da rua sem ter o que fazer. Bom, então você tem uma massa de miséria. Onde é que está essa miséria? Tem bolsões de miséria. Sobretudo no interior, sobretudo no interior do Nordeste, sobretudo mulher que não tem marido, sobretudo preto, negro. Aí está concentrado. Depois, nas grandes cidades, São Paulo, Rio, nas periferias. Aí você tem o que se chama bolsões de miséria. Eles estão diminuindo. O último estudo que eu vi do IPEA mostrou que, com o Plano Real, cerca de 5 milhões de pessoas passaram nas 5 ou 6 grandes cidades do Brasil a linha de pobreza. Esses dados de distribuição de renda que vocês acabaram de mostrar aí, são a maior distribuição de renda da história do Brasil. Agora, você não pode resolver um problema de séculos em 2 anos, em 1 ano. É todo um processo. E para isso, agora, o que precisa é crescer a economia. Crescer e, ao mesmo tempo, distribuir, como nós estamos fazendo. Não é como no passado, primeiro cresce o bolo, depois distribui. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos, ao mesmo tempo que cresce, está distribuindo. Por quê? Porque o serviço, é verdade que os serviços cresceram mais depressa e afetaram a classe média. Mas serviço quem é? É o barbeiro, é o empregado doméstico, é muita gente que melhorou de vida em função desse processo que é um pouco perverso, que é da classe média para a classe mais pobre. Pela primeira vez você teve uma diminuição da participação dos bancos na renda nacional. De 13% caíram para 8% da renda nacional. Pela primeira vez você viu o banco com dificuldade. No Brasil o banco era cassino, especulava, não é só o banco, todo mundo especulava. Isso foi acabando. Então é uma luta contínua para acabar com a pobreza. Além disso, o fundamental é a educação, para poder dar emprego no futuro.
Bom, presidente, o senhor disse que quer fazer o Brasil crescer e parece que o caminho mais natural, no momento, é a exportação. Sim. Como crescer a exportação, trazer mais divisas para o país, levar os produtos brasileiros para fora, sem desonerar os impostos? Nós hoje estamos exportando impostos e com a CPMF vamos exportar mais ainda. Como resolver essa entrave? Olha, quando eu era senador, eu regulamentei o ICMS, o produto de semi-industrializado de exportação, para acabar com a cobrança de certos impostos. Aí foram os tribunais, os estados e ganharam, paralisaram um pouco. Agora eu mandei lei já nesse sentido, está lá há mais de um ano no Congresso, para mexer justamente nisso. Agora o ministro Candir tem outras ideias para tentar desonerar as exportações. É que o governo aqui é uma democracia. Então não é o presidente decretou e aconteceu, depende de uma negociação com o Congresso. E os interesses existem no Congresso, dos estados, dos municípios, dos exportadores, dos importadores. Então é uma luta contínua. Agora, isto que você disse é fundamental, desonerar as exportações. Nós vamos insistir, ainda agora em julho, na desoneração das exportações. Mas deixa eu te dar um dado que me deixou bastante contente. Eu vi, aliás, é do Joemir Betting, num artigo de ontem, que ele diz o seguinte, vê os dados lá, que de 84 a 90, as exportações cresceram menos do que nesses 2 anos. E naquela época não havia nada havia muito maxi desvalorização, proteção de todo tipo, não podia importar nada. Nesses 2 anos do real, nós aumentamos as exportações. Quanta gente falou que havia atraso cambial, não sei o quê. Aí você viu o último dado aí, 7% de crescimento em maio. Como é que você pode, ao mesmo tempo, dizer tem atraso cambial e está havendo exportação crescente? Chico Pinheiro tem outra pergunta, né, Chico? Presidente, o senhor dizia, o governo dizia que sem as reformas estruturais o plano estaria correndo risco. A gente está vendo dificuldades na aprovação das reformas, da Previdência, mesmo da reforma administrativa, e agora a gente vê o discurso do governo caminhar um pouco para essa linha do crescimento. O que acontece com as reformas? O país pode sobreviver com o seu plano sem as reformas, como o senhor previa? Olha, o que acontece é o seguinte, é que a reforma da Previdência, por exemplo, aquilo que podia afetar o meu governo, nós já fizemos. A reforma da Previdência é importante porque ela vai estar onerando o futuro do Brasil. Então, ela precisa ser feita assim, porque senão ela vai restringir o crescimento no futuro. A administrativa afeta já, sobretudo, os estados. Agora, nós não paramos, independentemente das reformas constitucionais, de apertar, de arrochar para diminuir o gasto ainda este ano. A folha de salários da União está diminuindo, sem a reforma da administração. Mas que precisa reforma? Precisa. É preciso que o Congresso tome consciência disso. É preciso que a minoria no Congresso, que se opõe às reformas por razões políticas, por exemplo, votaram contra uma emenda constitucional que dá aumento de salário de professor primário nas zonas pobres do Brasil. Quem votou contra? Os partidos de oposição. Tem cabimento isso? E, ao mesmo tempo, votar a favor da manutenção de privilégios. Por exemplo, que professor universitário possa se aposentar com 40 e poucos anos. Tem cabimento isso? Então nós temos que continuar lutando no Congresso. Apresentar ao país as reformas como se elas fossem contra o povo, quando na verdade são reformas para diminuir privilégios e para garantir uma estabilização das contas públicas no longo do tempo. Eu vou continuar brigando por isso. Presidente, Presidente, o senhor falou aí nas contas públicas e na reforma fiscal e nesse desequilíbrio fiscal do Estado, que chega, parece que a 120 bilhões da dívida interna que o Estado tem que gerir, que tem que, enfim, tem o serviço dessa dívida que é muito caro. Como é que é possível controlar esses gastos? Bom, em primeiro lugar, deixa eu esclarecer essa questão da dívida. A dívida cresceu, ela é grande, mas ela corresponde a 30 e pouco, 32% do PIB. Isso é muito menos que qualquer país europeu, muito menos, ou nem falar dos Estados Unidos. Então também não vamos criar aqui um fantasma, como se uma dívida desse tipo fosse impossível de permitir que o Brasil continue a avançar. Eu não estou defendendo que seja bom ter a dívida, eu estou dizendo que ela dá para ser administrada. Ponto 2, essa dívida, ela é consequência do quê? Ela é consequência, uma parte dela, ou digo, aumento da dívida, do fato de que nós aumentamos as nossas reservas. E quando você tem mais reserva, entra dólar, você transforma o dólar em cruzeiro, em real, e para o real não ficar aqui aumentando a quantidade de recursos na economia, nós emitimos títulos e compramos esses reais. É por isso que aumenta também a dívida por aí. Por outro lado, ela é fruto do desequilíbrio nas contas do governo, quando você tem déficit no governo. E da questão do sistema financeiro. Então, essas são as maneiras pelas quais nós vamos controlar a dívida. Ter um equilíbrio na questão das reservas, ter a possibilidade de não haver gastos, sobretudo dos estados, que aumentem o endividamento e colocar em ordem o sistema financeiro que está podre, ou estava podre, mas que custou. Só no Banco do Brasil nós tivemos que colocar lá
cerca de 7 bilhões de reais para o Banco do Brasil funcionar direito. Por quê? Eu fiz isso? Não. Isso veio do passado, desbando, ninguém pagava a conta, muito funcionário. Nós estamos corrigindo. É curioso que o que eu estou fazendo é enfrentar tudo que é problema do Brasil. Talvez até demais, talvez até demais. Tudo que é abacaxi eu estou descascando. Abacaxi que os outros fizeram. E agora cobram de mim o que os outros fizeram. Estou corrigindo. Eu não. O Brasil está corrigindo, o povo brasileiro, todo mundo que trabalha, os governadores, o Congresso, o governo. Nós estamos botando em linha o Brasil, botando em ordem. É isso. Bom, presidente, o senhor criticou bastante o Congresso pela morosidade na aprovação das reformas. O que é pior, a oposição ou o fisiologismo dos aliados? É taco a taco. Eu acho que a oposição é a oposição. Ela fica cega, ela não vê o interesse do país, ela que vota contra para me prejudicar, porque, enfim, eu ganhei do Lula. O que eu vou fazer? Então, mas a troca de favores também é A troca de favores eu acho que é até pior, porque a oposição, tudo bem, a gente espera dela. Não é de favores, não, porque eu não tenho feito isso. O pessoal, as ondas que nós estamos dando, não estou trocando nada. Mas certos setores, às vezes, na hora que precisa do voto, eles começam a fazer pressão. Fazer pressão. E muitas coisas que não precisava, porque são demandas justas. É só colocar com limpeza a questão. Mas o uso do cachimbo deixa a boca torta. Então, na verdade, você tem muitos anos de uma cultura política de fisiologia, de favores, que nós estamos também segurando, estamos mudando. Veja o que acontece, por exemplo, na educação ou na saúde. Não sei se vão dar tempo depois de falar disso. Nós estamos transferindo recursos para os municípios e para os estados sem intermediação política. Nós estamos fazendo isso com habitação, estamos fazendo isso com a questão da educação. Não é? Acabou aquele negócio dos escritóriozinhos que vinham fingindo que era um projeto, que no fundo era uma corrupçãozinha, para poder então obter a liberação da verba no Ministério da Educação. Isso acabou. Então nós estamos cortando todas essas velhas práticas do Brasil. Isso eu acho que é tão importante quanto o controle da inflação, porque isso garante o futuro. Ao mesmo tempo que o senhor libera o político, o senhor cria um problema porque o político fica sem instrumento para agir e isso aí não dá apoio para o senhor. Né? Exatamente. Fica um pouco assim, o que eu faço aqui? Pois é. Tem que fazer, cuidar da política, não é dele próprio, não é cuidar dos interesses menores. Agora, eu não posso me queixar, não, porque o Congresso deu a maior parte das reformas. Muitas reformas foram feitas. Todas da área econômica estão avançando na área também administrativa, previdenciária. Às vezes se toma um pequeno grupo como se ele fosse a representação do conjunto do Congresso. E geralmente são aqueles que mais fazem barulho, que querem favores, os que mais aparecem muitas vezes, e se usa esse pessoal como se fosse a média do Congresso. Não, eu não sou injusto com o Congresso, não. O Congresso tem dado, em geral, quando nós perdemos, tivemos 300 votos, contra 100, 120, 150. Quer dizer, aqui eu não estou governando com a maioria é fácil. Eu tenho que ter 3/5 para mudar a Constituição. Então nós estamos fazendo uma proeza política. Bom, vamos voltar ao Rio de Janeiro com o Renato Machado. Daqui a pouco nós continuamos nossa conversa com o presidente Fernando Henrique Cardoso logo depois do intervalo. E você vai ter novas informações sobre o inquérito das mortes de Persê Farias e Suzana Marcolina. Agora são 7 horas e 52 minutos. A Associação Comercial do Rio de Janeiro comemora os 2 anos do Plano Real com o lançamento de uma campanha O Rio no Real. São lojas, cinemas, feiras livres e indústrias que estão oferecendo descontos de até 30% nos preços. E vão mantê-los durante todo o mês de julho. Também estarão hoje no Rio 5 ministros participando com empresários e economistas do seminário 2 anos do Real. Nós voltamos a Brasília e vamos continuar conversando com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu gostaria daqui logo de fazer uma pergunta ao presidente. Presidente, o senhor se queixou de que há entraves no Congresso, porque tem a oposição, tem a barganha de influências e de fisiologismo. Agora, por que o senhor, nessa campanha pelas reformas, que o governo parece estar deixando um pouco de lado agora, para entrar numa outra estratégia, por que o senhor não apareceu mais vezes à televisão e aos meios de comunicação para divulgar os planos do governo, para tentar vender isso para a opinião pública? Bom, em primeiro lugar, deixa eu dizer que uma coisa bem clara, eu não estou desistindo das reformas, não. Nós vamos, ao mesmo tempo que vamos insistir nas reformas, tomar as medidas no plano, digamos, a infraconstitucional e nas medidas administrativas. Mas por que eu não... Porque o presidente fica sempre numa situação muito delicada. Você se lembra quando eu era ministro da Fazenda e mesmo ministro do Exterior? Eu falava muito, eu ia para a televisão, dia e noite, rádio e tal, para explicar o que ia acontecer com o Plano Real. Agora, o presidente da República tem uma situação mais difícil. Por quê? Porque não é ele o responsável direto por cada uma dessas medidas. Tem que deixar os ministros falarem também. Em segundo lugar, eu não posso abusar.
abusar de redes. Eu não gosto de rede oficial, eu só faço em último caso. Agora, dessa vez eu resolvi o seguinte, eu vou falar bastante. Agora, que tem 2 anos do real, eu vou falar do jeito que eu sou, diretamente, sem rede oficial. Vocês perguntam o que quiserem. Eu já fiz no programa outro dia do PSDB, que aquilo foram perguntas reais da população. Porque eu não tenho nada para esconder. E se eu tiver errado, é bom que se saiba, até que eu saiba. Então, acho que o debate é bom. Daqui para frente, de vez em quando, eu vou ter um papo aí com vocês e com quem deseja, naturalmente. Não vou obrigar ninguém a me entrevistar. Mas, para mim, me parece que é uma coisa útil eu dizer ao país o que eu estou sentindo, como é que eu estou sentindo, e vou continuar assim. Inclusive para tentar reverter a tendência da popularidade que estava em queda no governo, né? O senhor vai tentar reverter isso? Eu não estou muito preocupado com popularidade, não. Porque eu acho que o importante para quem está no governo é você fazer o que é bom para o país. Em certos momentos, você tem que enfrentar a popularidade. Por quê? Eu não posso deixar banco quebrar. Outro dia eu ouvi uma frase do Gelbert que é muito interessante. Ele disse o seguinte: é muito ruim ajudar banco, pior é deixar quebrar. Ora, eu não posso, e é sempre desagradável você criar um mecanismo para sustentar o sistema financeiro. As pessoas pensam que o dinheiro é para o banqueiro, não é para evitar que o depositante perca. Claro. Pensam que o dinheiro é um dinheiro que você pode dar para a educação ou para a saúde, não é. É dinheiro do próprio sistema financeiro. Mas eu tenho que enfrentar isso aí, não adianta, você não pode pensar, isso não é popular, porque isso é populismo, isso eu não faço. Eu não me preocupo muito com a popularidade, não, até porque eu tenho visto que a população está separando. Às vezes ela critica o governo, mas ela preserva mais o presidente, ela vê quem está lutando. E eu não sou candidato, mas não estou preocupado com essas coisas. Eu acho que o que é importante é fazer o que é necessário. Eu digo sempre, política não é a arte do possível, não. Política é a arte de tornar possível o que é necessário. E às vezes o necessário é doído. E vamos em frente. O senhor não é candidato por enquanto, né? Mas há um projeto de reeleição no Congresso. Mas o projeto do Congresso não é meu. Tem que ver o que vai acontecer. Olha, essa posição aqui é muito dura. Eu não sei se ele tem motivação tão grande assim para reeleições e coisas. Eu vejo os outros falarem. Eu fico olhando. E tem até gente que diz que eu só penso nisso. Eu acho até engraçado, as pessoas sabem o que eu penso. Aliás, eu leio com frequência, o FHC pensou, vai fazer, vai não sei o quê. Será? O senhor já incorporou o FHC também, né? Antigamente, se lembra? O plano não chamava-se real, não. Se lembra? Chamava-se plano FHC. E aí o que ele dizia? É nome de remédio, é DDT. Agora ficou mais ou menos normal, né? A Leilane tem uma pergunta, presidente. O senhor disse que vai falar com a gente normalmente. Eu queria saber uma coisa. O senhor derrotou o famoso dragão da inflação, uma inflação histórica nesse país. E está com dificuldades, como a gente tem falado aqui até durante essa entrevista, de lidar com o Congresso, com as oposições, com a troca, com as barganhas. Gente, é mais difícil do que números, do que uma inflação histórica como a brasileira? O problema é que a inflação histórica é responsabilidade da ação das gentes. Gente é muito difícil mesmo, sem dúvida. Mas para que eu sou político? Para que eu sou sociólogo? Para lidar com gente. Não é? De modo que eu acho que eu vou enfrentar... E vai liquidar, dá para liquidar também com esse dragão, com essa mentalidade política antiga? Isso sim. Com a parte antiga, eu vou dizer que eu vou liquidar, mas estamos ajudando a mudar essa mentalidade. Se lembra até o Chico, até eu corrigi uma coisa, eu acho o Chico fantástico, o colunista, o caricaturista. Outro dia ele fez uma charge, outro dia não, faz tempo. Você lembra no começo que a medida fazia sobre o dragão da inflação, e parecia que o dragão ia ganhar de mim? Matei o dragão. Eu matei nada, foi o povo que matou. A gente explicou e tal, o povo percebeu que a inflação era ruim e se agarrou no real. É sempre assim. As coisas que não é o presidente quem faz, também não é ele que é culpado de tudo, não. Somos nós todos juntos. Então vamos lidando com gente. Presidente, vai dar certo. Presidente, bom, mais uma pergunta, presidente. Qual é o limite das privatizações? É a Vale do Rio Doce ou vai até a Petrobras? Não, a Petrobras, até eu disse sempre, e a lei que autoriza a abertura, a flexibilização do monopólio do petróleo não autoriza a privatizar a Petrobras. Não está na cogitação do meu governo. Agora, a privatização está avançando muito. Ninguém imaginava que a rede ferroviária federal pudesse passar a ser operada por mãos privadas. Até o fim do ano, só um trecho é que não vai ser, vamos passar tudo. Não é? Os portos, a lista dos portos que estão sendo privatizados, agora a lista das hidrelétricas, nós fizemos contratos de concessão, mais de 50 para geração de energia. As duas distribuidoras que eram federais, hoje estão em mãos privadas. A Via Dutra está sendo explorada, Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Enfim, nós estamos avançando. Agora, é uma área delicada porque se trata de concessões do serviço público. Uma coisa é privatizar uma siderúrgica, que já devia ter sido sempre privada. Outra coisa é criar regras para que o governo possa fiscalizar, possa decidir bem para defender o contribuinte, o povo,
e no serviço público. É o que nós estamos fazendo agora. Daqui por diante você vai ver, as coisas vão bem mais depressa nessa área, porque nós já estamos definindo as regras. Quando começar a telefonia no celular, que eu espero só que o Senado vote ainda em julho, vai ser uma enorme quantidade de recursos que vem para cá. Vocês falaram em 9 bilhões esse ano, vamos ver o ano que vem. Então nós estamos o Brasil está numa arrancada de crescimento econômico. Isso me deixa bastante feliz. As pessoas não percebem. Não sei o que lá, dificuldade aqui, dificuldade ali. Eu estava me lembrando outro dia, quando o Juscelino era presidente, eu morava em São Paulo todo era contra. Brasília vai jogar dinheiro fora, está fazendo automóvel, não precisa, deve importar automóvel, é uma coisa horrorosa, está viajando muito, voando no diziam assim. Agora não dizem que eu estou viajando muito. Estou viajando para buscar dinheiro para o Brasil, estou viajando para fazer o Brasil ficar respeitado lá fora. Estou viajando aqui dentro também, que eu acho que o presidente tem que estar presente em muitas situações. Está mudando e vai mudar mais. Bom, o senhor não tem o governo não tem aquele complexo de Poliana, de tudo dá certo, não é isso? Não. Tudo é uma maravilha. Mas o senhor falou que a educação está indo razoável, né? Está passando dinheiro para os professores, a agricultura acabou de ser lançado um plano, agora desemprego está com problema, saúde está com problema. É o mais grave. São os 5 dedos. O senhor acha que o problema da saúde não é muito mais de gestão do que de recursos? É dos dois. Não é de gestão propriamente, é do modelo mesmo. Porque nós temos um sistema no Brasil em que a saúde é gratuita, universal e responsabilidade do Estado. Seja rico ou seja pobre, a pessoa tem direito à saúde. Qualquer que seja a moléstia tem direito à saúde. Ora, os Estados Unidos tem problemas nesse sentido, o Canadá tem problemas, nós vamos ter mais problemas. Né? Então é um modelo mesmo que é um modelo difícil. E nós temos que, evidentemente, atender a maioria da população que é pobre, que não tem recursos. Nós estamos dando para a saúde 680 milhões de reais por mês. Para você ter uma ideia, isso é 60% de todo o dinheiro que o governo dispõe para a saúde. E isso não é suficiente. Estamos aí tentando mais recursos para a saúde. Eu acho que o que é importante na saúde está sendo feito e vai ser feito cada vez mais. São os agentes comunitários de saúde. Nós temos hoje, que foi criado por nós, 40 mil agentes comunitários, que trabalhavam em cerca de 200 e tantos municípios, agora estão em 1000 municípios da comunidade solidária. E isso fez com que a taxa de mortalidade infantil, segundo a pastoral da criança, da Igreja Católica, baixasse mais de 20, 25% nessas regiões. Então, saúde, nós temos que mudar um pouco a concepção da saúde curativa para ir para a saúde preventiva. Aí eu dou a mão para uma precisa mais. Leilane, uma pergunta? Eu gostaria de saber, o Brasil inteiro está acompanhando e até dando opiniões sobre o crime que aconteceu em Alagoas. Eu queria saber a sua opinião, qual é o seu palpite sobre o que aconteceu na morte de PC Farias? Olha, eu não quero dar palpite sobre o que eu não sei, né? Eu pedi que o Ministério da Justiça acompanhasse, teve até um senador que disse que eu devia pessoalmente investigar, meu Deus do céu, até que ponto estamos chegando no desvario dessas coisas, né? Mas eu acho que, eu não quero dar palpite, só quero dizer uma outra coisa. Aquilo ali é uma radiografia dos riscos que o Brasil passou. Muitos daqueles que estão envolvidos nessas questões mandavam no Brasil, faz pouco tempo. Era uma coisa complicada, ninguém sabia, mas era todo um sistema muito difícil de ser sustentado. Eu lamento, porque crime é crime, morte é uma coisa sempre desagradável, tem a família. Agora, tem que apurar porque tem sempre o risco de que tenha sido alguma coisa armada e não somente passional. Passional já é terrível, mas é uma questão individual. Agora, se foi armado, é mais grave. Então, acho que eu não quero opinar, não sei se foi uma coisa, se foi outra, quem matou, quem não matou, não é minha função, mas eu acho que nós temos que ir fundo, porque tem essas implicações que são extra-passionais. Chico Pinheiro. Presidente, a morte do PC Farias faz aparecer aí os fantasmas dos corruptores que ficaram impunes. Nós sabemos que a CPI do caso PC Collor não atingiu esses corruptores. E isso faz parte da história do Brasil, o senhor sabe muito melhor do que eu, essa relação promíscua de alguns agentes da elite com o poder público, com o Estado. O senhor acha que o Brasil deveria resgatar essa cobrança da punição a esses corruptores para que eles não continuem agindo no futuro? Eu acho sim. Olha, eu também quero dizer uma coisa. Agora prenderam o Derli Alves. Bom sinal. Tem um banqueiro em Minas que está preso. Tem médico preso. Isso é novo no Brasil também. Começa assim, quer dizer, eu não quero prender todo mundo, Deus me livre. Porque quem prende é polícia por ordem da justiça. Isso tem que ser bem claro. Então, quando não, no caso desse Derli, já estava por ordem da justiça. Fugiu da polícia, sei lá o quê. Agora, eu acho que tem que dar uma dura danada nessa questão de punibilidade. Não é por vingança, não é pensar que, não, vai lá, prende, esfola. Não. Não é justiça pelas próprias mãos, que isso não é democrático. Mas é preciso leis melhores, juízes que julguem com mais rapidez, que ponham, dê ordem de prisão e polícia que prenda. Isso
Enquanto o Brasil não tiver isso, o povo vai ter a sensação de que tudo é marmelada, de que a elite está aí para roubar mesmo. Presidente. Ô, Renato. Presidente, para encerrar, eu gostaria que o senhor dissesse, enunciasse o principal tema, o principal ponto que o senhor vai atacar agora para garantir o terceiro ano do real. Olha, eu não posso deixar de dizer que é preciso continuar com as reformas e com o equilíbrio das contas públicas. O principal agora é fazer o crescimento da economia sustentável. Quer dizer, um país que acredita mesmo que pode ir para frente porque está vendo que o caminho, o rumo está certo e tem rumo. E quando eu digo crescimento da economia, não quero dizer crescimento só do capital, não é isso não. É melhoria efetiva da condição de vida do povo. Eu estou ansioso para ver o resultado de uma pesquisa que o IBGE está fazendo, que é posterior ao real, porque os dados que têm sido mostrados que está melhorando são antes do real. Eu acho que melhorou mais, mas para melhorar mesmo é preciso ter crescimento sustentado, olhando para o lado do povo. Esse que eu acho que vamos jogar é nisso. Presidente, muito obrigado por essa entrevista aqui para a gente do Bom Dia Brasil. E felicidades. Obrigado. Renato Machado. O presidente Fernando Henrique